E afinal, você sabe o que é o direito penal, para que ele serve, quais que são os seus princípios? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou advogado e membro do Direito na Escola e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o direito penal e os seus princípios. Então, afinal, o que é o direito penal? Antes da gente falar sobre o que é o direito penal e o seu conceito, eu trouxe aqui em destaque o conceito de direito penal, mas antes disso, é importante a gente entender onde que o direito penal se encaixa no estudo do direito. Porque o direito, na verdade, ele é um conhecimento indivisível, ele é um conjunto de matérias que são totalmente interligadas. Porém, para a didática, para melhor a gente entender, estudar e aplicar de forma mais focada, a gente divide ele em diversas matérias. Então, o direito penal é uma dessas matérias que faz parte do grande grupo do direito público. E por isso, o direito público é um assunto para outros momentos, mas de uma forma geral, assim, o direito penal faz parte do ramo do direito público porque as normas que o direito penal trata elas são importantes para uma sociedade como um todo e não para uma relação entre uma pessoa e outra, beleza? Mas vamos lá então, o conceito geral de direito penal, ele é um conjunto de princípios e regras que é destinado a combater o crime através da imposição de pena. O que isso significa? Que o direito penal, ele tem tanto o crime quanto a pena como seus objetos principais de estudo. Então, através do direito penal, se criam algumas situações e algumas condutas que são proibidas. Então, elas são criminosas. Através do direito penal, a gente se cria esses crimes e cada conduta dessa proibida, existe uma pena que deve ser aplicada a quem cometer aquela conduta. Então, por isso, o direito penal proíbe algumas situações e tenta combater o crime dessa forma. Esse é o principal conceito, a principal ideia do direito penal e um dos principais objetivos. Mas ele tem outro objetivo e uma outra função muito importante, que é impor limites à atuação punitiva do Estado. O que é isso? O direito penal, a partir do momento que ele cria o crime e cria a pena, ele dá um poder ao juiz, ao político que vai criar esse crime e essa pena, ele dá um poder a essas pessoas a punir aqueles que cometerem aquelas determinadas condutas. Só que o que acontece? O direito penal também traz alguns limites para essa punição. O juiz não pode chegar, na hora que ele estiver dando uma sentença, aplicar a pena da forma que ele bem entender. Ele não pode ir lá inventar um crime da cabeça dele. Então o direito penal também é responsável por criar esses limites. Beleza? Vamos seguir aqui. Por fim, nessa nossa introdução, eu coloquei a diferenciação entre direito penal e direito criminal. Na verdade, eu só toquei nesse ponto aqui porque a gente ouve muito falar em direito criminal e em direito penal, mas na prática esses dois termos não têm nenhuma diferença. A gente viu que o direito penal tem tanto o crime quanto a pena como objeto de estudo, então a gente pode falar em direito penal fazendo alusão à pena ou direito criminal fazendo alusão ao crime, não faz diferença. Mas o ordenamento jurídico do Brasil escolheu a nomenclatura de direito penal, então por isso eu vou aqui sempre falar em direito penal. Então vamos seguindo. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre quais são as leis que regulam o direito penal. Quais são as principais leis que a gente trata no direito penal? Olha, como a gente sabe, a Constituição Federal, ela é a lei mais importante do nosso país. Ela é a mãe de todas as leis. Então, todas as áreas do direito devem respeitar tudo aquilo que está determinado na Constituição Federal. E o direito penal não é diferente. Então, todas as regras e todos os princípios, ou seja, todas as normas que o direito penal trata, devem respeitar a Constituição Federal. Então, ela é a mais importante de todas. Mas aqui no direito penal a gente tem um código próprio. O que é isso? É como se fosse um livro que dentro desse livro tivessem várias regras. E a gente tem o Código Penal. E dentro desse livro, desse código, a gente tem a primeira parte dele que traz as regras gerais. Como que a gente aplica uma pena, como que a gente interpreta um crime, quem que pode cometer o crime, quem que não pode, em qual situação que é o crime, em qual situação que não é. Todas essas regras gerais estão na primeira parte do Código Penal. E na segunda parte a gente tem vários crimes determinados lá. O primeiro deles, por exemplo, é o crime de homicídio, que é matar alguém. Então a gente tem a partir daí diversas situações colocadas que são determinadas como proibidas e por isso criminosas, e a partir disso existe uma pena que vai ser imposta se uma pessoa cometer aquela conduta. Só que o Código Penal ele não é suficiente, ele não é capaz
de abarcar todas as situações da vida. Ele não é capaz de prever tudo que uma pessoa pode fazer. Então, por isso, existem, além do Código Penal e da Constituição, como eu disse antes, existem várias leis específicas, especiais, e são chamadas de especiais ou extravagantes, que são leis que elas tratam de matérias específicas. E aqui no Direito na Escola, as principais que a gente vai estudar são a Lei de Drogas, de 2006, e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, agora, para finalizar esse nosso vídeo, eu gostaria de introduzir com vocês um pouco sobre os princípios do direito penal. O direito penal ele tem vários princípios, mas eu trouxe aqui 5 que talvez sejam os principais deles para a gente entender, mas antes disso, é importante a gente entender o que são, afinal, os princípios. Lá no início do vídeo eu falei que o direito penal ele é um conjunto de princípios e regras. As regras estão escritas no Código Penal, na Constituição, nessas outras leis que eu falei. Os princípios eles são mais difíceis de identificar, mas o que afinal são os princípios? Eu trouxe aqui um conceito básico, eles são valores fundamentais, que eles inspiram e limitam a criação da lei e a aplicação da lei. Então como que isso funciona? Eu disse criação e aplicação. Por quê? Um político lá no Congresso Nacional, quando ele está criando uma lei sobre direito penal, ele não pode criar o crime que ele quiser, ele não pode criar uma pena que ele quiser. Ele tem que seguir determinados limites, determinados princípios. Da mesma forma que o juiz, quando ele estiver aplicando uma pena, ele não pode tirar da cabeça dele a pena que ele quer aplicar. E ele não pode aplicar a qualquer pessoa o crime que vier na cabeça dele. Ele vai seguir também determinados limites e esses são os princípios que vão nortear, ou seja, que vão dar direção à aplicação e à criação do direito penal. Eu trouxe aqui os 5 principais princípios para a gente. O primeiro dele, a legalidade. O princípio da legalidade ou reserva legal. O que isso significa? Tudo que for pena e crime vai ter que estar escrito na lei. A única coisa que pode criar um crime e uma pena é a lei. Então, repito, o juiz, por exemplo, quando ele estiver dando uma sentença, condenando alguém, ele não pode criar um crime, ele não pode criar uma pena. Essa pena tem que estar escrita na lei, o crime tem que estar escrito na lei. E isso já nos leva ao próximo princípio, que é anterioridade. Além dessa lei ter que prever o crime e a pena, essa lei tem que ser anterior ao ato praticado por aquela pessoa, aquela conduta. Por exemplo, eu saio na rua e roubo uma carteira. Eu posso ser preso e condenado pelo crime de roubo? Posso. Por quê? Porque o crime de roubo já está previsto em uma lei anterior, já está lá no Código Penal, que é lá de 1940. Então, por esse motivo, a gente pode aplicar o crime de roubo a uma pessoa que faz ele hoje. Porém, se eu saio e cometo uma conduta que hoje não é criminosa, hoje ela não está prevista em nenhuma lei, e amanhã alguém vai lá, cria uma lei e fala, olha, isso aqui a partir de hoje é crime. Eu não vou poder ser preso porque eu fiz isso anteriormente àquela lei, ou seja, a lei é posterior. Então, por isso o princípio da anterioridade, a lei deve ser anterior à conduta praticada. Agora, individualização da pena. Esse princípio também é muito importante na hora de se aplicar a lei penal. Por quê? Porque a pena deve ser individualizada, ela deve ser única, ela deve ser aplicada àquela pessoa naquela situação. Repetindo o exemplo do roubo. Se eu roubo uma pessoa, um amigo meu faz a mesma coisa, não necessariamente a nossa pena vai ser igual. O juiz não pode fechar os olhos e aplicar a mesma pena para nós dois, porque nós somos diferentes. Talvez esse amigo meu já tenha cometido esse crime ou outro crime outras vezes. Talvez na hora que ele foi roubar a carteira de uma pessoa, ele foi violento, ele machucou a pessoa. Então, cada situação é única, por isso a pena tem que ser individualizada. Agora, passando para o final, o quarto princípio é a intervenção mínima. Pessoal, a intervenção mínima é basicamente, simplesmente o direito penal é como se ele atuasse no banco de reservas. Ele só vai ser chamado quando for muito importante. Então, por exemplo, o crime de homicídio que eu já falei aqui hoje, ele vai ser regulado pelo direito penal, por quê? Porque a gente está tratando do bem mais importante que a gente tem, que é a vida. Quando uma pessoa mata a outra, ela tira a vida da outra. Por isso o direito penal intervém. Mas ele só vai intervir quando forem coisas muito importantes. Vou te dar um exemplo agora de um acidente de trânsito. Se eu bato o carro no carro de uma outra pessoa e eu estrago esse carro da outra pessoa,
Não existe nenhuma regra no direito penal que vai tratar disso, porque outros ramos do direito podem tratar essa situação, podem resolver esse conflito entre as pessoas. Você pode pagar para a pessoa o dano que ela sofreu no veículo dela e está tudo certo. Então o direito penal não vai mexer com qualquer coisa, ele só mexe com as coisas mais importantes. Por isso é como se ele tivesse um banco de reserva e só fosse chamado para aquela situação mais importante. E por último, eu trouxe aqui o princípio da dignidade da pessoa humana. Talvez seja o princípio mais importante em todo o direito e por isso ele é presente em todos os ramos do direito. E no direito penal não é diferente, ele tem uma importância gigantesca. A dignidade da pessoa humana serve para proteger a integridade física e moral de cada um de nós. Então, não se pode criar penas e crimes que consigam ferir nossa segurança física, nossa segurança moral. Os crimes e as penas eles devem seguir um princípio básico de não ferir a dignidade da pessoa humana. Mas além disso, e talvez mais importante do que isso, não só porque a pessoa foi presa e condenada, ela pode ser tratada de qualquer jeito, pode ser largada, pode ser maltratada, ela deve ser tratada de forma digna. Então o princípio da dignidade da pessoa humana abarca todo mundo, tanto de forma preventiva, como na hora que a pessoa já estiver presa e já tiver sido condenada. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais sobre o direito penal e os seus princípios. E se você assistiu até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.